105.5 FM. Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Shalom, graça e paz, bem-vindo ao programa Café com Maná, o programa que vem do céu todos os dias para você, para a sua vida, para a minha vida. Glória a Deus por isso. Um abração do meu tamanho a todos que nos acompanham, nos seguem, nos amam, nos toleram, nos incentivam. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua participação. Ao Denis, em primeiro lugar, que sempre nos coloca e também nos retira do ar. Um abração a você do Rio Grande do Sul. Tchê, Deus abençoe vocês. Bispo Júlio, Deus abençoe você, Viamão. Deus abençoe o Bispo Marcelo, a sua filha, Lulu Bill. Deus abençoe a ela também tremendamente. Que o Senhor seja com cada um de vocês. Abençoe o Bispo João aí, o Bispo Edmilson, essa terra maravilhosa, os pastores, amigos de outros ministérios e outras denominações também no Rio Grande do Sul. Um abraço especial, grande, ao estado mais abençoado, mais maravilhoso, mais seguro, melhor índice de educação e qualidade de vida, que é Santa Catarina. Deus abençoe essa terra abençoada, maravilhosa. Deus abençoe meu Rio de Janeiro, os cariocas, meus amigos. Hoje é noite de vermos o Fluminense cair mais uma vez na Libertadores. Um abração a todos os amigos, em nome de Jesus. Um abração a todos os irmãos e amigos de Juiz de Fora e região. Bispo Giovanni, um abração para você, para a sua igreja, para a sua família, a todos os amigos. E um abraço especial aqui ao meu amigo Bispo Hugo de Jesus, que torce para o Fluminense, que está em São Paulo, homem de Deus, a todos os irmãos e amigos de São Paulo. Bom dia, Bispo. Bem-vindo, shalom. Shalom, shalom. Bom de novo. Você, com essa praga que você jogou no Fluminense, está amarrado, viu? Já amarrei aqui. Essa maldição lançada aí está manietado, subjugado e rejeitado, viu? Amém, Bispo. Bem-vindo, então, ao programa. Shalom. Bem-vindo, amém. Deus abençoe todo mundo. Denis, nossos ouvintes queridos, espalhados por esse Brasil maravilhoso e pelo mundo, né, filho? Sabe-se lá quem está ouvindo a gente. Verdade, amigos pelos do aplicativos, pelo YouTube. Aqui estamos. Pessoal do YouTube, já aproveitando, dá um like na gente, compartilha, ajuda-nos a fazer esse programa chegar mais longe, a abençoar, né? Você que é nosso ouvinte, compartilha, né? Cada like, eu fiquei sabendo que o algoritmo ajuda a alavancar o programa, então nos ajude também. Amém? Bom, hoje é terça-feira, como é dia de culto em nossas igrejas, a gente fica muito mais feliz, muito mais aceso, a gente já acorda elétrico, né, Bispo Hugo? Toda terça é assim, né? Terça é um dia, para mim, muito especial, né? Porque aqui realmente é um dia, assim, diferente. A igreja tem um ambiente especialíssimo, na adoração, no louvor. É um momento único, né? E eu estou ansioso para saber o que vai acontecer hoje à noite, porque Deus sempre surpreende a gente no culto de terça. Glória a Deus. Tenho certeza que será maravilhoso. Amém. Nós estamos aqui na semana de santificação, vamos ter revisão de vidas. Então, é sempre a oração é sempre após o culto, né? Então, hoje eu tenho certeza que vamos ter lotação máxima, casa cheia, os irmãos se reunindo para orar. Eu falava para a igreja esse final de semana, né? Cada igreja tem tem uma visão, tem um estilo de missão, cada igreja tem uma maneira de ser igreja. Agora, eu falei para a igreja, olha, eu tenho orgulho de fazer parte de uma estrutura que tem um projeto que se chama Revisão de Vidas. É maravilhoso. Acho que é o maior projeto assim, que eu conheça, que integra de maneira assim, Bispo, que integra realmente com poder, com autoridade, com graça, que transforma, né, em 2 dias a vida de uma pessoa. Realmente é impressionante. As pessoas chegam de um jeito, chegam vazias, deprimidas, estragadas, perdidas,
E quando elas saem do revisão, elas saem com futuro, com esperança, com propósito, com fé. Sabe, eu amo essa semana de revisão de vidas, porque é uma semana de milagres, mas milagres de pessoas que algumas não queriam mais viver, outras queriam desistir da sua vida, do seu casamento, e aí vem uma revisão de vidas e transforma tudo. É muito poderoso esses dias. É de se orgulhar. Temos que dar valor àquilo que é tremendo em nós, viu? Bom dia, bem-vindo, bispos, Shalom, bispo João, bispo Paulo Renato. Salve, senhores, aí estamos. Salve, Denis. Salve, nosso querido ouvinte da Sara Brasil FM, nesta terça-feira. Hoje nem tão frio, né? 16 graus aqui em Porto Alegre. Graças a Deus, né? Bispo Paulo, bem-vindo. É hoje, hein, Bispo Paulo? É hoje, hein, cara? É hoje, hein? Ontem teve Grenal, né, cara? O que aconteceu com o Grenal ontem? A hora que eu vi, tava 1-0, depois compromisso, não consegui ver mais nada. Não foi Grenal, não. Só se for o feminino. Grêmio joga o Fluminense hoje. É hoje, rapaz. Hoje é... Grêmio joga o Fluminense hoje. Isso não é jogo, né? Isso é barbada. Não brinca, rapaz. Não brinca, porque eles estão mordidos. Fazem 5 jogos que eles não ganham nada, estão na zona de rebaixamento. Nós já estamos com uma amostragem Grêmio e Fluminense. Eles são zebra. Entendeu? Eles são zebra. Em verão. Se não me engano, já teve um 2-0 esses dias atrás aí, não teve, não? 2-1. 2-1. E o Fluminense está com mais de 50 mil ingressos vendidos, mais de 53 mil ingressos. Mas o Grêmio dá esse público mesmo, cara. Todo jogo do Grêmio é 50, 70 mil, é assim. Eita, Glória. Vamos lá, então, gente. O tema de hoje, né, continuidade do assunto de ontem, e nós vamos trabalhar essa parte da emoção, da dor emocional na liderança da igreja, né? Vamos usar como um dos temas básicos o livro de Zacarias, né, capítulo 9, Zacarias, 13, perdi aqui, 13, 9, onde fala, ferirei o pastor, espera que eu já vou achar, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, tá? Zacarias 13, versículo 7, a parte B do versículo, né? Fere o pastor e as ovelhas se dispersarão, tá? Mas voltarei a minha mão para os pequenos. E eu entrei um pouco nesse tema, né? E me lembrei de um pastor chamado Júlio, um pastor que é psicólogo, lá no Rio de Janeiro, Júlio Maia, e ele me disse assim, Kennedy, um pastor em depressão, ele deixa uma igreja com depressão. Porque o pastor, ele é o púlpito, ele transmite a palavra, né? E a palavra é transmitida por um coração ferido, fere. E aí eu me lembrei dessa conversa, né? Porque ele, numa certa fase da vida, cuidou da minha irmã, ele foi muito importante na minha família, né? E ele estava me contando isso, esse aspecto. E foi a primeira vez que eu vi algo assim tão forte em relação a pastores com problemas emocionais ainda liderando, né? E aí eu fui pesquisar, né, sobre isso um pouco mais. Tem uma pesquisa que foi feita agora esse ano ainda, em fevereiro, tá? Pela Barna, lá nos Estados Unidos, né? E foi traduzido aqui, tá bom? Pela Visão Internacional. Eles falam o seguinte, tá? Fizeram um levantamento com mais de 25 mil pessoas, pastores nos Estados Unidos, tá? O Estado dos Pastores mostra, traduzido para o português, mostra que 56% dos líderes religiosos sofrem com depressão, tá? E 65% se sentem solitários e isolados.
Além disso, 1 em cada 3 pastores correm o risco de esgotamento. 24% de todos os líderes afirmam não conhecer nenhum colega afetado por burnout. Tá? 3 em cada 4 dizem que sabem de pelo menos um colega cujo ministério terminou devido ao esgotamento. O número chega a 76%. Tá? Em relação à saúde mental, tá? 51% lideram igrejas com menos de 100 pessoas, 56% lideram igreja entre 56% lideram igrejas entre 100 e 250 pessoas. Nos grandes templos, 32% dos líderes religiosos informaram que já tiveram ou têm algum tipo de transtorno em relação à forma de se ver na sociedade. 65% se dizem solitários. Eu estou lendo aqui um texto, uma pesquisa que está na visão mundial, tá? Tá bom? Eu confesso que fiquei mais assombrado ainda com esses números, até porque, aonde eu saiba, esse instituto de pesquisa é um instituto muito sério, acho que o João já falou algumas vezes aqui desse instituto, né? Eles são bem sérios em relação a isso, então aqui não é nenhum tipo de propaganda, né? E fui pesquisar, aí estava entrando também na relação de pastores que cometem suicídio, que cometeram suicídio. Então, realmente é grave isso, é um assunto grave, né? E eu quero iniciar aqui perguntando para vocês, eu sei que a nossa audiência é muito eclética, né? No sentido de membros, pastores, líderes, é uma audiência cristã. Eu acredito que tem muitos pastores que estão nos ouvindo também, né? E eu creio que esse programa vai ser importante, né? Muitos filhos de pastores percebem, às vezes, o esgotamento do pai, né? O sofrimento dos seus pais no ministério. Muitos membros talvez percebam algum tipo de desgaste no seu pastor, no seu líder. Então, eu creio que esse programa vai nos ajudar, certo? A todos nós, inclusive a nós aqui. E a primeira pergunta é: por que os pastores demoram a pedir ajuda? Né? Por que é difícil um pastor, certo? Porque eu acredito que todo pastor, em algum momento do seu ministério, ele passe por essas situações. Né? A Bíblia não esconde que Elias passou por depressão, que vários outros se sentiram isolados, né? Eu acho que o principal de todos aqui, quase todos, em algum momento se sente isolado. Geralmente, todo pastor tem uma autocobrança muito grande em cima de si mesmo, pelo resultado. Hoje nós vivemos uma época de resultado, né? Somos avaliados, medidos inconscientemente por números e por resultados. Então, eu acredito que muitos pastores têm faz essa cobrança interna dentro dele, e isso vai talvez o isolando ou afastando. Por quê? Por que os pastores demoram a entender isso? Sabemos cuidar muito bem de outros, identificar as dores de outros, choramos com os outros, mas quando precisamos que alguém chore com a gente, que nos ouça, temos esse bloqueio, essa dificuldade. Bom, Kennedy, você não falou quem fala, então falo eu. Eu vou pedir para o João falar, porque eu vou ter que fazer um negócio aqui rapidinho e já volto. Espera aí um pouquinho. Bispo João. Eu acredito que isso é comum, né? Não só nos pastores, né? O homem não é muito propenso, né, a abrir seu coração, a falar das suas dores. O homem tem mais dificuldade de se abrir e ele tende a esconder seus problemas emocionais, né?
E muitas vezes porque ele não acredita também, né? Que vai adiantar, que é uma saída, né? Quando ele está em volta de uma luta emocional, ele acha que ele tem que resolver isso com Deus. Os pastores são muito assim, né? Essa ideia de que buscando a Deus eu vou resolver todas as coisas. E nisso eu creio que a gente se esquece, né? Que Deus criou estruturas para que nós possamos lidar com as nossas questões, né? E né, com relação à vida emocional, a principal estrutura são os relacionamentos, né? A gente são nos relacionamentos, é abrindo, é compartilhando, porque o próprio Tiago diz, né? Confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis, né? Confessai as vossas dores, né? Uns aos outros para que podeis sarar, né? Mas nós adotamos uma estratégia, vamos dizer assim, né? De esperar passar, né? Esperar que com o tempo as coisas voltem ao normal, meio que automaticamente. E muitas vezes só vai piorando, né? E o outro aspecto é que o homem ele é muito orgulhoso, né? Ele não quer ceder, ele acha que o fato de abrir, o fato de conversar, o fato de compartilhar é um ato de fraqueza, né? E ele não quer ser julgado por isso, né? Então tem muito a ver com o nosso orgulho pessoal também. É mais fácil esconder, é mais fácil esperar passar, só que às vezes não passa, e quando explode o cara tem um problema de estresse, um problema de esgotamento, acaba às vezes direcionando a necessidade de alívio para o pecado, né? Cai no escândalo, tem um escândalo sexual, porque ele encontrou ali uma forma de se aliviar, né? E começou a alimentar aquilo como um processo de alívio, às vezes até álcool, né? De forma oculta ele começa a beber. É um problema sério, né? É um problema sério. Por isso que nós temos que levar muito a sério a questão emocional, né? Saber que não existe remédio melhor do que o compartilhar, né? Encontrar uma pessoa de confiança com quem você possa se abrir, conversar, alguém que conheça tuas dores, teus defeitos, teus vícios, e te ajude a levantar. Eu acredito que o processo é esse, né? Eu acredito, né, Kennedy, para responder a tua pergunta, que o grande conflito que um pastor ou um líder tem, até mesmo os crentes, né, para mim é um conflito de fé, porque ela percebe dentro dela um sentimento muito ruim, muito negativo, muito pesado, que contrasta com a fé, né, que diz que Jesus levou todas as dores, Jesus levou todas as enfermidades. Então é uma crise de fé que a pessoa tem, porque ela fala, poxa, eu sou crente, eu tenho Jesus, como é que eu estou com esses sentimentos tão ruins? Como é que eu estou vivendo esse momento tão difícil? Eu acho que primeiro é um conflito de fé, onde a pessoa não entende por que está sofrendo daquele jeito, não é mesmo? E agora, eu percebo que o segundo é isso que o João falou, né? Vergonha, dificuldade de abrir, de falar o que está sofrendo. O homem tem dificuldade de falar de questões emocionais, né? A mulher tem muito mais facilidade e também tem um alto nível, né, de pessoas com depressão também, que são esposas de pastores nos Estados Unidos também, né, que são porque o conflito que vive por não ser atendida nas suas emoções, nas suas demandas emocionais. Então, mas eu creio que basicamente é um desconhecimento desse mundo chamado alma. A alma é um mistério. Para mim, a alma é um universo misterioso. Se você olhar para dentro de você, você vai testificar isso. Você vai perceber isso, que a tua alma é um universo que você mesmo não entende. Não é mesmo? Você convive com uma pessoa, eu convivo com a minha mulher há 39 anos, que a gente está casado,
mais 4 de namoro, são mais de 43 anos aí juntos, né? E às vezes eu olho para ela, eu fico assim meio perdido, né? Não sei direito como interpretar a alma dela, porque a alma humana é complexa, né? Então eu creio que é isso que é o grande desafio para a gente poder administrar isso tudo para poder achar uma solução. Concordo com o João, é buscar ajuda, é encontrar uma pessoa de confiança, um profissional, um psicólogo, um psiquiatra. Não há nenhuma vergonha, né? Porque a depressão pode ser causada por defasagem química, porque nós somos... O ser humano é um componente também químico, né? Então pode estar faltando algo químico no teu corpo que um psiquiatra vai identificar que componente químico que tem que ser acrescentado no teu corpo para trazer equilíbrio para a tua mente, para as tuas emoções. Então, são vários fatores. Por isso, procurar um profissional é uma questão lógica. Não tem nenhuma vergonha nisso, não tem nada de errado nisso, né? Quando um pastor meu vive uma situação difícil, eu cuido de pastores, acho que vocês todos aqui cuidam de pastores, eu oriento, primeiro, você vai procurar um psicólogo, e se o psicólogo chegar à conclusão que você precisa de um psiquiatra, procura o psiquiatra, né? O psicólogo geralmente é o cara que vai te dar mais a direção do que realmente você precisa, né? Ele vai ter um diagnóstico parcial e ele vai poder te indicar um psiquiatra, né? E aí o conselho que eu dou para um pastor, se você não tem um psiquiatra amigo, um psiquiatra discreto, né? Procure um psiquiatra fora, né? Que não seja do teu contexto de relacionamento, né? E você vai poder ser atendido. Não fique só. É um perigo ficar só. Por isso que você falou em suicídio, né, Kennedy? Porque muitos pastores não querem pedir socorro e acabam entrando nesse parafuso perigosíssimo de tirar a sua própria vida. Isso. Bispo Paulo, eu perguntei aqui para um ouvinte que entrou aqui particularmente no meu WhatsApp, né? E eu perguntei para ele assim, você conhece algum pastor com depressão? Aí ele falou, só pastoras. Porque os homens... Aí ele entrou nisso que o bispo João falou, né? Os homens são mais fechados. E as pastoras, as mulheres, elas são mais abertas, né? A falarem, a expressarem as suas dores, né? Aí ele disse que ele conhece pastoras que falam disso abertamente, mas curiosamente ele não se lembra de um pastor ter falado disso, né? Como as mulheres falavam. Mas Bispo Paulo, essa dificuldade, né, de um pastor falar, abrir, tem a ver com a posição dele? Eu acho que a posição é um dos maiores obstáculos para ele falar que precisa de ajuda? Não deixa de ser. Eu creio que sim, né? Eu estou pensando aqui na minha própria situação, né? Quais foram os momentos de alta, quais foram os momentos de baixa, qual foi algum momento assim que eu me senti... Eu nunca pensei assim, vou parar tudo, vou desistir. Ao longo do meu tempo de ministério, nunca cheguei nesse ponto assim de não estar compensando, não vale a pena, não é isso. Eu particularmente, tá? Mas confesso assim que já tive tempos de baixa, que a minha energia não era a mesma. Eu não falo energia de física, né? Eu falo energia mental mesmo, emocional, motivação. Em alguns momentos aconteceu assim de ter uma baixa assim perceptível de mim mesmo, e já deve ter acontecido tanto com os colegas quanto com outros, de repente em algum momento algum membro mais assim, digamos, uma atitude mais positiva mesmo, com intenção real e verdadeira, encostar em você e falar assim, você está bem? Está tudo bem com você? Está tudo bem na tua casa? Né? De fazer uma pergunta, por quê? Não, está tudo bem. A primeira coisa que a gente fala é o quê? Está tudo bem, afinal de contas, nós, os pastores, né, nós somos aqueles que estão no final da ponta ali para cuidar daquele rebanho, daquela congregação, né? Então, eu acredito, assim, que passa pela cabeça do pastor, né? Eu sinto assim, aquele senso de responsabilidade pela estabilidade do povo, da igreja, de tal forma que ele está disposto a se autossacrificar. O problema é esse, cara. Que sacrifício que eu, humanamente, posso fazer que vai superar o sacrifício que Cristo já fez por todo mundo, né?
Até porque a palavra do Senhor fala que tem mais prazer Deus na obediência do que no sacrifício em si. Qual seria a nossa obediência, né? Nós, por exemplo, graças a Deus, nosso contexto de igreja, nosso contexto ministerial, ninguém caminha sozinho, né? Nós temos nossas lideranças, nós temos nossos superiores a quem recorrer. Aí, se a pessoa não recorre, já é aquela questão, né? O que está passando pela cabeça dela? Está com medo do quê? De alguém a afastar do ministério? Será mesmo que a igreja ela seria pequena ou irresponsável suficientemente ou simplesmente faria tão pouco caso assim de quem tem ajudado a carregar o piano, que se o cara abrisse o coração dizendo que ele não está no melhor momento dele, com a energia baixa, ou até mesmo pensando alguma coisa mais séria, será que essa igreja não estenderia a mão, né? E não daria ali um abraço mais forte, daria um cuidado mais especializado? Eu vou pelo lado assim de que a gente deve pensar, porque eu creio que tem pessoas nos ouvindo hoje, não são apenas pastores e pastoras, tem pessoas que estão na liderança de apoio, pessoas que estão na liderança de célula, liderança de equipe, às vezes à frente de um anexo, né, de uma célula estratégica, e isso acontece em todo o âmbito de liderança, sabe? Porque a vida, ela é una e indivisível. Eu não tenho como separar o pastor do marido, o pastor do pai, o pastor do homem, né? É impossível. Isso está tudo dentro desse pacote, né? Que é a vida que Deus nos deu, dentro desse corpo físico, esse tabernáculo que a gente está habitando nele por esse tempo, agora nessa dispensação da terra, né? E a gente passa por intempéries de todo tipo, passa por situações financeiras difíceis, passa por crises com filhos, às vezes os filhos não estão fazendo o caminho que você orienta que façam, o casamento, às vezes, pode estar sofrendo algum impacto por causa de alguma razão. No caso da esposa, ela pode estar vendo uma situação do marido que isso praticamente a afeta também, a bloqueia, ao passo que o marido também, quando vê a esposa em baixa, cara, não tem nada que segura mais um homem do que uma esposa em baixa. E eu não digo isso como que se fosse responsabilidade ou culpa da esposa, não. Eu falo pelo compartilhar da vida mesmo, né? Quando o ministério é do casal, o casal tem que estar bem, os dois têm que estar bem, porque senão o outro entra em baixa mesmo. A Bíblia fala que um tem que ficar de pé para levantar o outro, né? Mas isso não significa que você vai ficar na sua plenitude sempre. Então, existem gatilhos disparadores desse tipo de situação e emoção e processos, né? E um desses gatilhos pode ser também a própria congregação. Uma atitude ou outra de um membro da igreja, né? Às vezes uma pessoa, um grupo ou uma pessoa da igreja que tem no coração do pastor um grau de importância. Eu queria dizer que o verdadeiro pastor, ele não vê gente sem importância, ele valoriza a todos, desde uma criança até um idoso, né? E principalmente as pessoas que estão ali naquela fase de vida, de serem aquele suporte lateral ali, né? Como Josué e Caleb segurando os braços de Moisés ali, naquele momento onde o físico ou o emocional nem sempre estão na melhor performance. E se falta um desses aí, ou essa pessoa começa a dar um perdido, dar um afastamento, ou começa com alguma reação, isso dá uma baixa. Perdão, em cima dessa colocação, eu quero já fazer uma outra pergunta, só para eu não esquecer aqui, tá? Vou pegar isso, extrair isso agora, que estava no meu coração. Vencer, né? Vencer. Né? Será que os pastores, eles não... É interessante, né? Nós não somos preparados para sofrer. Já perceberam isso? Né? A linguagem é de muito triunfo. Né? Nós vamos vencer, 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 crescer, 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 romper, 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 conquistar, 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 avançar, avançar. Deus vai fazer, Deus vai fazer. Deus vai fazer. Mas, né, Jesus disse, vocês vão ser enviados como ovelhas para o matadouro. Quer dizer, ele falou, vocês vão morrer. Você que vai ser um pastor, que vai ser um líder, você vai ser crucificado igual eu fui, você vai ser
apedrejado, igual os apóstolos foram, você vai ser o mais criticado, né? O pastor sempre é o mais criticado, né? Ele é o 10 do time. Por exemplo, geralmente o 10 é o que joga melhor, mas é o que mais erra também, já perceberam? Né? Porque a bola passa mais por ele. Então, o pastor, ele vai acertar, mas ele vai muito mais errar, né, do que, às vezes, acertar, porque nas tentativas. Então, eu percebo, assim, que, às vezes, bispos, os pastores vivem num mundo de ilusão de que é só vitória. Não tem uma música, é só vitória, só vitória, só vitória, né? E esquecem também que são humanos, que têm problemas iguais a todo mundo. Não é porque um pastor não deixa de ser brasileiro, que não vai ter dívida, que não vai ter conta. O final do mês, geralmente, para os pastores, pagar o aluguel é sofrimento. Para a grande maioria, é um sofrimento, é um conta-moeda para pagar as contas da igreja. Aí ele olha para uma mega church, vê lá o cara, um pastor de Porsche, Camaro, tal. Aí ele fica em crise e fala, meu Deus, que vitória, eu não tenho vitória. Que vitória? Cadê a vitória? E ele clama, e ele busca. Eu sou incompetente. Preciso orar mais, jejuar mais. Poxa, as pessoas saem da igreja. Gente, você acha que um pastor não sofre quando ele é rejeitado? Alguém sai da igreja, não dá nem eu estou saindo dessa igreja. Isso mata o pastor emocionalmente. Aí o pastor, ele tem que ser, ao mesmo tempo, são pessoas que não foram preparadas para sofrer. Eu acho que essa preparação ela é muito importante. Vou começar a falar assim no Cefap, você quer ser pastor? Então te prepara para sofrer. Tem certeza? Você vai sofrer, porque vão te deixar, vão te abandonar, vão te trair, né? Será que não falta um pouco dessa realidade, bispos? Uma realidade, assim, sair um pouco do virtual, né? E trazer os líderes para uma realidade de vida ministerial e pessoal? O que você acha, Bispo João? Mas eu acredito que o fato de você passar por crises, né? Você também não pode ser muito fraco, né? Tudo bem, você tem que abrir, tem que compartilhar, mas você não pode ser frouxo, né? Eu acho que a crise revela muito quem a gente é, né? É na crise que você é a pessoa verdadeira. A crise mostra quem você é, né? O aperto, a derrota, a frustração, a rejeição. Todo mundo vai passar por isso. Mas você não pode ser frouxo, né? Você não pode ser fraco. Você é homem, né? Afinal, a crise é um momento para você revelar a tua força. Acho que você tem que aprender a reagir na crise. Tem que aprender a lidar com a crise. Eu não posso ser... acho que a gente também... Esse negócio de cura emocional é importante, mas nós temos que tomar cuidado para não enfraquecer demais o homem, né? O homem tem que ser forte mesmo, ele tem que saber passar por crise, ele tem que saber passar por pancada, ele tem que passar por... Ele não é um coitadinho porque ele é rejeitado, porque ele... Isso faz parte da vida, isso faz parte do processo. E você tem que aguentar firme, entendeu? Eu acho que nós temos que passar essa força também, entendeu? Porque qualquer crise o cara está quebrando. Ah, não, o pastor... Você é pastor para isso mesmo, porque você é o líder. O líder tem que ser forte, o líder tem que saber passar por crise, o líder tem que saber passar por sofrimento, por dor, por rejeição, por cancelamento. Hoje em dia, né? Aí nós mostramos quem nós somos na crise, cara, na pancada, na hora que você está apanhando, é isso. Por isso que o apóstolo Paulo é o gigante que é, né? Ele foi cancelado, ele foi maltratado, ele foi rejeitado, ele foi preso, mas continuou a carreira dele firme e forte, né? Como diz ele mesmo, né? Firme e constante. Tudo bem, tem hora que você precisa tratar, precisa... mas você não pode ser soft demais. Você não pode ser soft, você tem que ser forte e corajoso. Eu acho que essa coisa de olhar demais para a emoção... tem a sua importância, que a emoção tem um papel na vida, mas a coragem também tem um papel fundamental para você seguir em frente. Seja corajoso. Ah, não, mas minha igreja me rejeita. E você? Qual que é a tua força? Nessa hora aí que você mostra a tua força também, né?
Verdade. Eu vejo como o João está falando, porque quando você lê lá o Hebreus 11, os heróis da fé, você vê ali que não tem moleza, não. Todo mundo ali enfrentou desafios. Mas sabe que o que mais me chama a atenção ali dos heróis da fé? Todos eles olhavam para Nova Jerusalém. Todos eles. É engraçado, né? Porque você vê que a nossa fé para enfrentar o hoje tem que estar focado na eternidade. Por isso que nós somos líderes diferenciados, né? Nós somos líderes de outra estirpe, né? Nós somos líderes da eternidade, porque quando formamos nossa fé, a construção do que nós representamos o reino de Deus que está vinculado à eternidade. Isso gera uma segurança interna, né, que vai nos levar a ter força nos momentos mais difíceis. Eu creio, viu, Kennedy, que muitos pastores precisam construir sua identidade interna e checar, né, dar aquela checada boa para ver se essas questões de rejeição, de pessoas saindo, entrando, pessoas tendo movimentos de traição, se não é um movimento provocado pela atitude do pastor. Porque às vezes a pessoa, por ser pastora, ela não tem aquilo que nós falamos ontem. Por que eu sou do jeito que eu sou e por que eu tenho os resultados que eu tenho? Eu creio que tem que ter um investimento, né? Se eu quero mudar meus resultados, eu preciso mudar minhas sementes. Então, que semente que eu estou plantando hoje que está trazendo resultado negativo para mim? Então, eu creio que tem que ter essa reflexão, não entrar nesse engano de achar que tudo de ruim acontece com a pessoa, né? Porque muita coisa também ruim que chega é alguma coisa que foi plantada lá atrás, atitudes, forma de tratamento, faltou mais diligência, faltou mais acompanhamento, né? Eu sempre digo aos meus pastores aqui, porque a gente cuida de pastores, né? Eu digo para eles, o resultado da tua igreja está na tua iniciativa, está nas tuas surpresas. Surpreenda teu rebanho, surpreenda. Faça movimentos inusitados, que não estavam na conta. Se você fizer só o que está na conta, você vai ter os mesmos resultados. Se você só fizer culto, se você só fizer o que você faz todo dia, você vai ter o mesmo resultado que você teve no ano passado. Agora, se esse ano você fizer coisas novas, você fizer reuniões novas, eventos novos e alguma estratégia nova, uma forma de relacionar diferente, uma nova forma de tratar os teus discípulos, de tratar a tua igreja, uma nova inovação que você vai trazer na tua liderança, você vai ter outros resultados. Então, às vezes, também o pastor ele está muito preso a essa cultura. Tudo difícil. Não, Jesus disse que eu ia sofrer mesmo, então é isso mesmo, eu tenho que sofrer. Eu creio que tem que ter essa reflexão. Tem um sofrimento que é inevitável, né? Que é provocado pela história, pelo tempo da pandemia, por exemplo. Qual pastor que não sofreu na pandemia? Era sofrimento para todo mundo. Todo mundo teve problema financeiro, né? Eu tive igrejas aqui, como eu cuido de mais de 30, né? São mais de 35, a maioria das igrejas, o proprietário negociou com a gente o pagamento da metade do preço do aluguel. E fomos negociando, à medida que a pandemia foi enfraquecendo, a gente foi devolvendo o valor total do aluguel, né? Mas teve igreja que o proprietário não quis negócio, e quando foi para a justiça foi favorável aos proprietários, né? Dizendo que a igreja não... Porque pediram prova de que a igreja perdeu a arrecadação, e aí vira aquele rolo, né? A justiça foi contrária às igrejas, pelo menos aqui em São Paulo, né? Mostrando para a gente uma baita injustiça, porque teve uma queda absurda de arrecadação na época. Então, é o sofrimento que todo mundo teve que passar, né? O pastor teve que ter estrutura, teve que ter lastro, né? Ele teve que ter iniciativas novas pela internet, porque ele não podia encontrar o rebanho dele. Ele tinha que fazer movimentos diferentes, né? Então, a criatividade que precisa entrar nesses momentos, né? Então, só dando esse adendo aí que eu acho importante. Senão, é como o João falou, tudo é emocional, a vida é difícil, ser pastor é difícil. Eu, particularmente, já passei por momentos muito duros no meu ministério. Mas, cara, é bom demais ser pastor.
Eu digo isso. É bom demais estar à frente de uma igreja. É bom demais saber que hoje à noite vai ter um culto avivado, sobrenatural, que eu vou pregar uma palavra que eu ainda não sei qual será, mas vai ser sobrenatural. É bom demais estar à frente de um povo, de liderar um povo, de inspirar um povo. Ontem tivemos um discipulado maravilhoso com o meu grupo de 12. Então, eu estou muito satisfeito, né? E eu estou nessa cancha aí, à frente de igreja desde 98, que eu lidero igreja. Então, são 26 anos aí à frente de igreja, e desde 92 ungido pastor, né? Então, são 32 anos aí na luta. Então, sou muito grato a Deus. E meus dois, eu tenho 4 filhos, 2 filhos homens são pastores também. E eu tenho certeza que eles serão muito felizes. Seja pastor, não tenha medo de ser pastor, não. Então, amém. Agora, Bispo João, concordo contigo, concordo com todos vocês, mas eu conheço o Bispo João, ele há anos, somos amigos há anos, e eu já vi o Bispo João falando assim, tem que ser homem, tu é pastor, tu é homem, aguenta. Eu já vi isso presencialmente, né? Já com ele, né? Numa reunião, quando eu estava debaixo dele, ele falando isso. Agora, será que dá para falar assim para os pastores de hoje, dessa geração? Eles me parecem mais frágeis, entendeu? Eu concordo com vocês, entendeu? Por isso que eu falo, parece que eles não sabem que dentro do pacote ministerial tem guerras, tem lutas e tem vitórias, né? E eles não aguentam a pressão. Essa é a minha perspectiva, né? Uma pressão pequena, uma pressão... Eles desistem, né? Desistem e se adoecem. Por que será isso? Por que será que aumentou isso? Essa é a minha pergunta, né? Eu estou tentando aqui, talvez, conseguir descobrir o indecifrável, né? Que é a causa, que é a origem de tudo isso. Por que tanta fragilidade? Por que eles são mais frágeis, me parecem mais frágeis do que os pastores de antes, que aguentavam mais a pancada, a luta? Um pastor, ele tem o mesmo ânimo, a mesma fé, a mesma autoridade quando ele prega para 3, ou prega para 300, ou prega para 3.000. Mas tem pastor que ele esmorece se a igreja dele... se ele tiver um menor problema, ele já... meu Deus, como é que eu vou pregar? Como é que eu vou reagir? Por que tanta fragilidade? É isso que eu estou tentando descobrir, a causa dessas fragilidades que enfraquece. Aí o pastor é ferido, como está lá em Zacarias, e as ovelhas, como consequências, são dispersas, né? É isso que eu estou tentando descobrir, entendeu? Ok, deixa eu fazer uma parte aqui. Eu entendo que tem um lado fisiológico também, sabe? As pessoas, o pastor, a pastora, precisa estar assim numa constante busca em saber como está seu nível de saúde, fazendo seus check-ups, fazendo seus exames, fazendo uma conferência, se necessário, uma reposição hormonal, porque muitas vezes tem a ver com isso. Às vezes é fisiologia, não se trata de emoção, nem se trata de atitude, tá? Às vezes é questão de saúde também. Isso é muito importante. Se o pastor, a pastora, o líder, essa pessoa constantemente está tendo problemas, gripando, sentindo fraqueza, desânimo, dá uma olhada nisso aí, cara. Vai para o médico, tá? Cuida do corpo, não é só do espírito, não. Não adianta você fazer devocional 3 horas por dia, orar em língua 4 horas por dia, se sua saúde está em baixa, você não vai ter performance, né? Então, alimentação, cara, come menos arroz, mais proteína, irmão, entendeu? Diminui esse arroz, esse feijão aí, emagrece um pouco, né? Vai cuidar da sua saúde, se precisar, vai fazer uma caminhada, puxar um ferro, né? Alguma coisa aí para te fortalecer, tem que ter esse lado de fortalecimento. A congregação, a igreja, Hebreus 13:7, lembrai dos vossos guias, os quais vos pregam a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, o seu estilo de vida, imitai a fé que tiveram, né? Vão comparecer. Outro texto importante, Hebreus 13, em Hebreus 13:17, né? Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar conta, para que façam isso com alegria, não gemendo, porque isso não aproveita para ninguém, né? E para o pastor, tá Provérbios 24:10.
Se te mostras fraco no dia da angústia, é porque tua força é pequena, tá certo? Vamos dar uma atenção pro chat aqui, Kennedy? Dá uma olhadinha no chat aí, tá bem movimentado aqui, o pessoal tá participando. Tem gente de Juiz de Fora, Rio de Janeiro, aqui participando, que legal, né? Que legal. Maria Catarina, bom dia. William é direto de Juiz de Fora, lá, coordenação do Bispo Giovanni. Um abraço, William. O Dom Rafael, meu futuro barbeiro, né? Deus abençoe. A Nara Martins dizendo assim, bom dia, assistindo e sendo abençoada com este maná logo cedo. Deus abençoe. O Omar Nasser também, paz a todos. A Lisiane, paz. A Elis também, bom dia. Maria Josefa Aparecida, ela fala que shalom. A Paula Figueiredo de Lima também. Hernandes, bom dia, povo de Deus, falando aqui do Rio de Janeiro, né? Grande flamenguista deve ser. Maria Josefa também. Aí o Hernandes fala assim, bispo, essa questão de relacionamento é muito séria. O próprio Deus percebeu que Adão não tinha com quem se relacionar e criou a mulher. Aí ele fala algo aqui e é verdade, chega a ser engraçado, mas é verdade. E tem pessoas que abrem mão de conviver com pessoas e preferem animais, né? Preferem animais. Aí eu me lembrei agora aqui de um dia, eu estava com a Célia numa reunião de pastores, né? De conselho de pastores, e aí depois fomos tomar um café numa sala com o pastor daquela igreja que estava oferecendo ali o café para a reunião de pastores. E a Célia tinha uma admiração por aquele pastor, assim, né? Aí, na conversa, ele falou assim, quer saber a verdade? Eu prefiro lidar com cavalos. Eu cavalo, né? Cuidado com coice, né? A Célia ficou numa indignação, rapaz. Aí ela, como assim? Não, olha, pastor, é mais fácil. Eu entendi a Célia na hora que não compreendeu. É mais fácil lidar com os animais do que com gente. Aí ele falou, eu sou problemático. Imagina as pessoas, então, meu Deus. Olha, ele falou, cavalo não. Eu lembrei disso aqui, é verdade. As pessoas hoje, né, precisamos sim de pessoas que sejam fiéis. Escreve também para compartilharmos os nossos sentimentos internos. Né? São amigos, né? Amigos. Tema de hoje extremamente necessário. Amei. Escreveu aqui a Isabel Freire. Legal, viu, gente? Obrigado a Mary Rio aqui do comentário. É verdade, viu, Mary? A Rio que o cara prefere o cavalo até tomar o primeiro coice no queixo, né? Aí ele vai ver como o ser humano também é bom. É mais fácil lidar com animais do que com as pessoas. Era o sentido, mas a Célia, naquele momento, ele não percebeu, ela ficou indignada e começou a brigar. Que isso, pastor? Está me falando um negócio desse? Eu fui muito... Mas é verdade, as pessoas hoje preferem ter animais do que terem filhos, né? Mas eu percebi que esse assunto realmente é muito importante para nós, para todos, né? Para todos, e eu gostaria de deixar aqui um recado, né, a todos os pastores, filhos de pastores. Nossos filhos sofrem muito, né, no ministério, porque eles ouvem, geralmente o filho, a filha, ele ouve a crítica do pai, que era para o pai, né? E quem me fez ver isso foi há pouco tempo atrás, eu tenho na minha igreja um rapaz que é filho de um pastor, né? E esse pai, ele não está mais no ministério, e aí, numa conversa informal, ele falou o quanto ele viu o pai dele ser criticado e ser humilhado, e ele é um garoto maravilhoso, tem um chamado tremendo em Deus, mas ele tem um bloqueio muito grande, porque ele lembra do quanto o pai dele sofreu, né? Quanto que a família dele sofreu. Mas, enfim, amigos, líderes, pastores, irmãos, né? É muito importante você ter realmente alguém em que você possa abrir o seu coração, falar, né? Contar a sua dor, falar das suas crises. É muito importante. Eu tenho certeza que você tem essa pessoa aí na sua igreja, na sua congregação, você tem um irmão que você possa... existem amigos que são mais chegados que o irmão, né? Que são mais próximos que um irmão, entendeu? Então, procure, fale, isso é cura, né? E se fortaleça. Mas o meu conselho também já sabe também que é luta, é guerra, nós vamos para uma guerra, né? E na guerra você também é ferido.
faz parte, né? Então, ninguém está indo para um campo de batalha sem saber quem é o inimigo. É isso, viu, gente? Bispo John, está meio quieto hoje, bispo? Está refletindo? Está em silêncio? Nós temos que aprender a administrar nossas... Né? Não, acho que é um desafio a gente aprender a administrar nossas emoções, né? Porque elas muitas vezes nos enganam também, né? As emoções, eu sempre digo, né, que os cristãos vivem uma era muito sentimental, né? Muito emocional, muito conduzido pelas suas emoções. A Bíblia fala que o justo viverá pela fé, né? A gente não pode também ser muito frágil emocionalmente, né? Nós temos que ser realistas, né? Colocar nossas emoções debaixo da prova da realidade, né? Mas não podemos ser frágeis demais, né? Se eu estou mal, eu já cedo. Por exemplo, as pessoas dependem muito são muito levadas pelos seus sentimentos para fazerem as coisas de Deus, para irem à igreja, para orar, para ler a palavra. E nós temos que aprender a fazer essas coisas por disciplina, né? Por decisão, né? E não por emoção, né? Nós não dependemos muito de emoção para fazer as coisas, de sentimentos. Não senti de Deus de fazer isso, não estava sentindo vontade. Então, é impossível você ser firme e você ser constante se você depender das suas emoções para fazer as coisas, depender do teu humor, porque o nosso humor e nossas emoções oscilam demais. Né? Nós precisamos aprender a fazer as coisas pela fé. Não, eu vou levantar tal hora, eu vou ler a palavra, eu vou fazer a minha oração, eu vou fazer o que tem que fazer, eu vou fazer essa visita. É impressionante como as pessoas, conforme a sua emoção, vão ou não vão à igreja. Não percebe que ir à igreja é o mínimo que você pode fazer na tua vida de fé, é o mínimo. Não, qualquer coisa tira a pessoa da igreja, tira a pessoa da comunhão, tira a pessoa da oração. Então, o nosso desafio é viver não pela emoção, mas viver pela fé, né? A Bíblia fala que o justo viverá pela fé. E se ele retroceder, é interessante, a palavra de Deus é muito clara quanto a isso, né? Se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele, diz Hebreus 10, 38, né? Então, o desafio do cristão é ele viver pela fé na palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz, isso eu vou fazer, né? Não o que minha emoção diz. Eu não posso ser guiado pela emoção, né? Porque a emoção é carnal, né? Vamos dizer assim, né? Nem sempre, né? Mas muitas vezes a emoção é carnal, né? E ela nos puxa algumas vezes para baixo. E a fé sempre me leva na direção de Deus. Por isso que Hebreus também fala, né? Olhando para Jesus, né? Autor e consumador da nossa fé, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu acho que essa é a mensagem que nós temos que dar para o nosso coração. Né? Amém. O bispo Arthur, ele está lembrando aqui no chat, 3 João, capítulo 1, do 1 ao 3, né? Quando são feitas aquelas recomendações de Gaio, né? Que João recomenda que a alma dele, que a vida e a saúde dele fossem prósperas como era próspera a alma dele, né? Gaio era um modelo aí de discípulo, líder, que estava sempre em alta na atitude, embora às vezes o corpo sofresse os impactos da saúde, né? E até mesmo a vida financeira passasse por alguns abalos, né? Também a Joana Andrade está dando um bom dia aqui, Cíntia Barreto, pastora Cíntia aqui da nossa regional de Terra Boa, Paraná, bom dia, cheguei no amém, mas chegou, que bom. E o Marcelo de Souza. Pastor Marcelo. Pastor Marcelo. De Siderópolis. Isso, somos chamados para uma relação diária com Jesus, a partir daí todas as nossas demais relações fluirão, amém. Obrigado a todos pela participação, tá? Cíntia, amém. Né? Então, obrigado a todos que ficaram com a gente até o fim. Dê um like, compartilhe esse programa, certo? E até amanhã. Amanhã temos mais Café com Maná, um novo assunto, um novo tema, polêmico e edificante para todos. Deus abençoe, um grande abraço,
Hoje é dia de culto na Sara Nossa Terra. Visite uma igreja Sara Nossa Terra mais próxima de você. Campanha Grande Vivendo abraço. Dias de Plenitude. Amém? Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a